acaso você está começando no inglês, talvez dando os seus primeiros passos, buscando saber por onde começar, o que aprender primeiro, ou talvez já faz muito tempo que você estudou inglês e você se sente hoje enferrujado na língua. Eu estou aqui para te ajudar nessa jornada. Eu desenvolvi um pequeno curso chamado Basic Level, um curso de apenas 60 aulas para você dominar o nível básico do inglês em apenas um mês. Você vai dominar presente, passado, futuro, como criar perguntas, como criar respostas, como se comunicar com as estruturas bases do inglês, as estruturas essenciais, o necessário para você ter um bom nível de comunicação. E além disso, você vai ter suporte diretamente comigo. O valor do curso é apenas R$ 97. Isso mesmo, R$ 97. Não é mensalidade, você não paga esse valor todos os meses, não. Você vai pagar esse valor uma única vez, R$ 97, e assim você vai ter acesso ao curso para sempre. Acesso vitalício, incluindo as futuras atualizações. Esse valor, essa oferta é por tempo limitado. Portanto, clique aqui no link na descrição desse vídeo, teachermurilo.com/basic level, e cai para dentro da jornada de aprendizado, onde você vai aprender as estruturas bases, essenciais da língua inglesa. Eu te espero lá. Hello, meus amigos! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula do inglês da vida real. E hoje, pela primeira vez nesse canal, nós decidimos ensinar inglês do ambiente jurídico. Nós vamos analisar um ambiente muito diferente nessa aula de hoje, que é um ambiente no tribunal, um vocabulário completamente diferente do que os que a gente está acostumado aqui no canal, né? E é o seguinte, para nós começarmos essa aula, a primeira coisa que eu gostaria de pedir para você é que você deixasse o seu like aqui embaixo e pegasse o seu caderno, o seu bloco de notas aí para você anotar tudo que você vai aprender nessa aula de hoje. Let's go! Para começar, nós vamos assistir este momento, o que aconteceu. Isso aqui não é uma cena, não é uma série, isso aqui não é ensaiado, isso aqui não é uma cena de filme. Não, isso aqui de fato aconteceu nos Estados Unidos. E eu quero aqui que você assista primeiramente sem legendas, eu não vou dar spoiler nenhum do contexto do que você vai ver aqui. É sim muito emocionante o que você vai assistir, mas assista sem legendas. E eu gostaria que vocês comentassem no chat ao vivo aí, o que vocês conseguem entender deste momento aqui que nós vamos assistir? Vamos lá. Thank you. Good morning, sir. Good morning, Judge. Mr. Coelho, you are charged with a school zone violation, which means that you were exceeding the speed limit in a school zone. I don't drive that fast, Judge. I'm 96 years old and I drive slowly, and I only drive when I have to. I was going to the blood work for my boy. He's handicapped. You were taking your son to the doctor's office? Yeah, I take him for blood work every 2 weeks because he's got cancer. You are a good man. You are a good man. You really are what America is all about. Here you are in your 90s, and you're still taking care of your family. That's just a wonderful thing for you. Well, how old is your son? 63. Yeah. And Daddy's still taking care of him, right? I only drive when I have to. Yeah. You see that young man over there? That's my son. Now, he's looking at me saying, Dad, when you're in your 90s, you're going to be driving me around. You're setting a bad example for my kid.
you're putting a lot of pressure on me. Listen, sir, I wish you all the best. I wish the best for your son, and I wish you good health, and your case is dismissed. Good luck to you, and God bless you. Thank you. Very good, guys. Eu gostaria que você comentasse aí o que você achou desse momento, o que você conseguiu entender. Eu vou explicar aqui tudo o que aconteceu neste contexto. Nós também vamos analisar frase por frase de toda a conversa entre eles, né? Tudo que o juiz perguntou, tudo o que o Victor Coelho respondeu. Bom, nós vamos analisar aqui primeiramente o que aconteceu. O juiz Frank Caprio está aí questionando o Victor Coelho do seguinte. O Victor, né, o senhor que está sentado ali embaixo, né, de cabelo branco, ele está sendo acusado de dirigir em alta velocidade em uma zona escolar. Ele teve que responder o porquê que ele estava fazendo isso. O que aconteceu aqui é o seguinte, o Victor, né, o homem de 96 anos ali que está sendo questionado, ele explicou que ele estava levando o seu filho para fazer exame de sangue e que ele não costuma dirigir em alta velocidade, ele só dirige quando ele precisa. E aí, claro, tornou esse momento aqui muito emocionante pelo fato do Victor, né, esse personagem aqui, estar cuidando, ainda estando com 96 anos de idade, cuidando de seu filho com 63 anos de idade. Olha, é muito emocionante. E agora que você entendeu aqui um pouco do contexto, do que está acontecendo, eu tentei explicar aqui da melhor forma. Mas eu vou executar aqui mais uma vez este momento aqui, sem legenda alguma. E eu gostaria que você comentasse aqui de 0 a 10 o quanto que você consegue entender deste momento. Lembrando, isso aqui não é uma cena de filme, uma cena de série. Claro, isso aqui, esse momento aqui ele acabou virando parte de uma série, mas isso aqui não é ensaiado. Isso aqui de fato aconteceu. Isso aqui é um ambiente real. Foi televisionado, foi gravado isso aqui. Inclusive aquele juiz ali, ele faz parte de uma série que eles realmente gravam os casos assim, né? E realmente casos sensacionalistas, mas eu quero que você entenda que isso aqui é puro ambiente da vida real, ok? Isso aqui é um vocabulário realmente que está fluindo de modo espontâneo. As falas ali não são decoradas, as pessoas não são atores que estão vivendo esse momento, né? Enfim, eu gostaria que você assistisse agora mais uma vez, sem legenda alguma. Vamos lá. Aproveita e já deixa o like aí se você gostou, né? Eu não vou falar dessa cena porque não é necessariamente uma cena, né? Mas se você gostou deste momento aqui que nós assistimos, comente aí, já deixa seu like e bora assistir mais uma vez sem legendas. Vamos lá. Thank you. Good morning, sir. Good morning, Judge. Mr. Coelho, you are charged with a school zone violation, which means that you were exceeding the speed limit in a school zone. I don't drive that fast, Judge. I'm 96 years old and I drive slowly, and I only drive when I have to. I was going to the blood work for my boy. He's handicapped. You were taking your son to the doctor's office? Yeah, I take him for blood work every 2 weeks because he's got cancer. You are a good man. You are a good man. You really are what America is all about. Here you are in your 90s, and you're still taking care of your family. That's just a wonderful thing for you. Well, how old is your son? 63. Yeah. And Daddy's still taking care of him, right? I only drive when I have to. Yeah. You see that young man over there? That's my son. Now, he's looking at me saying, Dad, when you're in your 90s, you're going to be driving me around. You're setting a bad example for my kid. You're putting a lot of pressure on me. Listen, sir, I wish you all the best. I wish the best for your son,
and I wish you good health, and your case is dismissed. Good luck to you, and God bless you. Thank you. Very nice, people. Agora nós vamos assistir sem legenda. Aliás, sem legenda não, né? Nós vamos assistir agora com legenda em inglês. Eu fiquei tão emocionado com isso aqui, gente, que eu até me confundi aqui. Mas vamos lá. Vamos assistir agora com legendas em inglês. Confira aí se agora vai ficar um pouco mais fácil de compreender tudo o que aconteceu aqui. Lembrando, nós vamos analisar frase por frase, palavra por palavra deste momento completo aí. Vamos lá. Thank you. Good morning, sir. Good morning, Judge. Mr. Coelho, you are charged with a school zone violation, which means that you were exceeding the speed limit in a school zone. I don't drive that fast, Judge. I'm 96 years old and I drive slowly and I only drive when I have to. I was going to the blood work for my boy. He's handicapped. You were taking your son to the doctor's office? Yeah, I take him for blood work every 2 weeks because he's got cancer. You are a good man. You are a good man. You really are what America is all about. Here you are in your 90s, and you're still taking care of your family. That's just a wonderful thing for you. Well, how old is your son? 63. Yeah. And Daddy's still taking care of him, right? I only drive when I have to. Yeah. You see that young man over there? That's my son. Now, he's looking at me saying, Dad, when you're in your 90s, you're going to be driving me around. You're setting a bad example for my kid. No. You're putting a lot of pressure on me. Listen, sir, I wish you all the best. I wish the best for your son, and I wish you good health, and your case is dismissed. Good luck to you, and God bless you. Thank you. Pois é, meus amigos, agora vamos analisar frase por frase, palavra por palavra. Então, interage aqui comigo no chat ao vivo. Eu gostaria que vocês comentassem, que vocês traduzissem frase por frase, palavra por palavra. Eu gostaria que vocês fizessem as adaptações juntamente aqui comigo, para você exercitar aí a parte de tradução de momentos como esse. Então, vamos lá, gente. Thank you. A primeira coisa que nós temos é um agradecimento, né? Thank you. Ele recebeu ali um papel, não sei o que é aquilo, mas thank you, obrigado. Good morning, sir. Good morning, sir. Bom dia, senhor. Levando em consideração que good morning significa boa manhã, o que indica que isso aqui foi dito realmente na parte da manhã, entre 6 horas da manhã e meio-dia, né? Então lembre-se, good morning, bom dia. Sir, senhor. E aí depois... Good morning, Judge. Bom dia, juiz. Então vocês percebem que o Victor aqui chamou o juiz de judge. Judge. E aí, seguindo adiante, bom dia, juiz. Mr. Coelho, you are charged with a school zone violation. Vamos entender essa primeira frase. O nome é Victor Coelho. Na hora que ele fala senhor, né, ele chama de Mr. Coelho. Preste muita atenção, porque isso aqui é uma coisa muito comum na cultura americana. Quando você usa Mr. ou Miss, né, senhor, senhora, você se refere ao sobrenome da pessoa. Você, por exemplo, o nome dele é Victor, mas você nunca vai ver a pessoa falando assim, Mr. Victor. Isso não existe, tá? Isso aqui pode ter no português, mas no inglês não. Mr. e aí vai pro sobrenome dele, Coelho. E ele fala esse Coelho de um jeito um pouco diferente, né? Não é Coelho exatamente, né? Mr. Coelho, you are... Coelho, algo como Coelho. Enfim, Mr. Coelho, you are charged
with a school zone violation. Preste muita atenção, porque aqui nós temos um phrasal verb que é o charged with. Preste atenção, por quê? Porque charged sozinho significa cobrado, você é cobrado. Mas quando você junta charged with, significa acusado. Então, senhor Coelho, eu vou falar Coelho, tá? Você é acusado, ou você está sendo acusado, né? Num vocabulário mais comum, você está sendo acusado do quê? De uma violação na zona escolar. É isso que nós temos ali, a School Zone Violation. Uma violação na zona escolar, na região escolar. Vamos reescutar essa frase, então. Good morning, Judge. Mr. Coelho, you are charged with a school zone violation, E agora ele vai explicar. which means that you were exceeding the speed limit in a school zone. Vamos lá, voltando aqui. Ele disse o seguinte. Primeiro ele falou essa frase, dizendo que ele estava sendo acusado de uma violação em uma zona escolar. School zone violation, violação na zona escolar. Charged with a school zone violation. Ele não fala a school, ele fala a school zone violation. Isso é interessante, né? Coelho, you are charged with a school zone violation, E aí ele diz, na sequência, which means that you were exceeding which means que significa, which means that, que significa que you were exceeding, você estava excedendo, ultrapassando the speed limit in a school zone. o limite de velocidade, the speed limit, in a school zone, em uma zona escolar, o que indica que ele estava dirigindo rapidamente em uma zona escolar. Por isso ele estava sendo ali acusado, né? Vamos então reescutar do início até aqui. Thank you. Good morning, sir. Good morning, Judge. Mr. Coelho, you are charged with a school zone violation, which means that you were exceeding the speed limit in a school zone. Beleza. Na sequência, prestem atenção, o Victor vai responder agora. I don't drive that fast, Judge. Ele tá dizendo, I don't drive. I don't drive significa eu não dirijo. E depois ele diz, that fast, tão rápido. Vocês percebem que aqui that não é usado como que, como foi usado na frase anterior. Agora é tão rápido. That fast. I don't drive that fast. Eu não dirijo tão rápido, Judge. Vamos reescutar então. You're exceeding the speed limit in a school zone. I don't drive that fast, Judge. E aí ele vai explicar agora que ele sempre dirige devagar. I'm 96 years old and I drive slowly and I only drive when I have to. Bom, o que dá a entender é que ele já veio com essa resposta pronta para o tribunal, né? I don't drive that fast, Judge. I'm 96 years old and Vamos entender aqui palavra por palavra. I'm 96 years old. Quem aqui acompanhou as últimas aulas, eu falei muito sobre essa questão da idade. Quando você expressa a sua idade dentro do inglês, você usa verbo to be. Você realmente fala exatamente do jeito que ele falou aqui. Eu sou 96 anos velho. É o jeito de você expressar a sua idade. Não tem a ver com você ser velho ou ser novo. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o quê? Se eu te pergunto, how old are you? A famosa pergunta que indica a idade. How old are you? Essa pergunta aqui que nós sempre ressaltamos aqui nas aulas. How old are you significa qual a sua idade. Ao pé da letra é quão velho você é, mas é o jeito que eles falam. E a resposta poderia ser I am. O número poderia ser a idade que fosse. E depois years old. Então, isso aqui é só a estrutura de como eles falam da idade. I'm 96 years old. Você vai traduzir para eu tenho 96 anos de idade. Vocês percebem que eles não usam o verbo have, ter, para falar de idade. E depois, and I drive
slowly. E eu dirijo lentamente. Então, para quem não sabe, slow significa lento. Slowly, lentamente. É uma característica para o modo que ele dirige. Então, eu tenho 96 anos de idade e eu dirijo devagar, lentamente. É isso que ele está dizendo. Vamos reescutar então. We're exceeding the speed limit in a school zone. I don't drive that fast, Judge. I'm 96 years old and I drive slowly and I only drive when I have to. Ele dá essa frase final aqui, ó. And I only drive when I have to. And I only, e eu apenas, e eu somente. Drive, dirijo. When I have to, quando eu tenho, quando eu preciso, quando eu realmente necessito. É isso que ele tá dizendo. I only drive when I have to. Aí eu te pergunto, por que tem um to no final? Esse to dá uma ideia que é como se fosse assim, ó. And I only drive when I have to drive. Só que ele omitiu o drive para não ficar repetitivo e aí você termina a frase no to. Se ele fosse falar assim, ó, e eu apenas dirijo quando eu tenho que dirigir. Ia ficar estranho, né? Falar verbo dirigir 2 vezes na frase. Por isso que ele omitiu o último dirigir. Só que aí ele termina no to, dando a entender que have to, o quê? Have to drive, para ficar realmente ideal a compreensão. Então, eu apenas dirijo quando eu preciso, quando eu tenho que dirigir. Vamos para a sequência, então. I was going to the blood work for my boy. He's handicapped. Preste atenção nessa frase. Ele vai falar agora o que ele estava fazendo. I was going to the blood work for my boy. He's handicapped. Olha só, I was going, eu estava indo to the blood work. Blood work significa exame de sangue for my boy. Ele literalmente significa pelo meu garoto, né? No sentido de indicando a razão, o motivo. Prestem atenção, porque a palavra for nem sempre quer dizer para ou por. Nesse caso é pelo meu garoto. No sentido de eu estava indo ao exame de sangue for my boy. No sentido de eu estava levando ele. Só que ele não falou o verbo levar, ele não falou o verbo levar com palavras, mas ele indicou isso que ele estava indo ao exame de sangue for my boy, pelo meu garoto. Estava levando ele. Então esse for my boy você pode traduzir pelo meu filho. Afinal, né, o filho dele, ele fala aqui que tem 63 anos, então não é necessariamente meu garoto, né, pelo meu... Poderia ser até um modo carinhoso de você se referir ao filho, pelo meu garoto. Mas é muito importante entender que no inglês, quando as pessoas se referem aos filhos, é muito comum você ver se referir ao filho como kid, boy, my child. Muito comum. E esses termos também são usados para crianças. Só que aqui, claro, você pode adaptar isso aqui para eu estava indo ao exame de sangue com o meu garoto, né? Ao invés de pelo meu garoto, né? Você pode adaptar para com o meu garoto. E depois ele explica, he is handicapped. Ó, preste muita atenção. Handicapped se refere a deficiente. Então esse é um termo que, se eu não me engano, nós nunca analisamos esta palavra aqui no canal. Mas esse termo se refere a uma deficiência. Então, quando ele fala handicapped, significa deficiente. Uma pessoa que é portadora de deficiência. E aí, preste atenção. You were taking your son to the doctor's office? E aí o juiz percebe a real razão de ele estar ali sendo acusado de dirigir rapidamente. O juiz pergunta, you were taking your son to the doctor's office? Você estava, agora sim tem o verbo levar. Taken, você estava levando. You were taking your son, seu filho, to the doctor's office. Para começar, doctor não se refere ao doutor. Doctor se refere ao médico. Grava isso aí. Doctor no inglês é médico. Essa é a primeira tradução dessa palavra. Doctor's office. Office se refere ao escritório. Você pode trazer para
consultório. Então, o consultório médico seria algo do tipo, tá? Você não vai traduzir isso aqui para escritório do doutor, tá bom? Então, doctor's office, você vai traduzir para consultório médico. Então, ele faz essa pergunta: você estava levando seu filho ao consultório médico? Eu não sei se vocês perceberam, mas gramaticalmente não está certo, porque ele teria que perguntar com were na frente, mas isso aqui é um vocabulário relacionado a inglês da vida real. Como nós sempre falamos, nem sempre as pessoas utilizam as estruturas que a gente às vezes se preocupa tanto, né, em utilizar. A gente aprende que toda vez que a pessoa está fazendo uma pergunta envolvendo o verbo to be, o verbo to be tem que vir na frente. O certo aqui seria: were you taking your son to the doctor's office? Só que preste atenção, por que ele começa afirmando? Porque ele já tem uma ideia da resposta. Esse é o contexto de muitas perguntas que a pessoa começa afirmando com a estrutura de afirmação e coloca um ponto de interrogação no final. Vamos supor que você me encontra na rua e você tem alguma ideia de que sou eu realmente quem você está vendo. Você pode começar essa pergunta afirmando assim: you are Murilo, right? Ó, você começa afirmando, mas ainda assim em dúvida. É mais ou menos esse tipo de pergunta que ele está fazendo. Ele está afirmando: você estava levando o seu filho no consultório médico? É tipo esse tom de afirmação mesclado com pergunta. Então, é um tipo de situação em que você pode fazer uma afirmação no inglês e colocar um ponto de interrogação. Gramaticalmente não é o ideal, mas isso acontece demais no contexto da vida real. Então, você estava levando seu filho ao consultório médico? Ele afirma com um tom de voz de pergunta, né? You were taking your son to the doctor's office? E ele confirma: é. Yeah, I take him for blood work. I take him for blood work. É uma frase que está no presente. Eu levo ele para o exame de sangue. For blood work. Ponto final. Every 2 weeks, A cada 2 semanas. Every 2 weeks. because he's got cancer. Because he's got cancer. Essa frase aqui nós temos algumas abreviações. A primeira, cause, abreviado de because, é o porquê de resposta, porque esse he is, aí esse S que nós temos aí, né? Não é he is, tá? Aqui é he has. He has got cancer. Então estamos dizendo que ele tem câncer. He has got cancer. Vamos reescutar de novo. Vamos lá. You were taking your son to the doctor's office? Yeah, I take him for blood work. Every 2 weeks, because he's got cancer. É isso aí. Every 2 weeks, because he's got cancer. Porque ele tem câncer. Vocês percebem, gente? O jeito dele falar que ele tem câncer, ele não utilizou o verbo have. Ele não falou he has cancer. Ele falou he has got cancer. É muito comum usar have got, has got, também no sentido de ter, até mesmo quando se fala sobre uma doença, algo que a pessoa tem. Enfim, aí ele continua. You are a good man. O juiz aqui, ele demora alguns segundos, né? Ele percebe realmente que a intenção do Victor era positiva, que ele não fez aquilo por querer ou por negligência. Mas olha só, gente, o momento que o juiz percebe. E aí ele diz: You are a good man. você é um bom homem. You are a good man. You are a good man. Ele diz 2 vezes: you are a good man, you're a good man. You really are what America is all about. Hey, Preste atenção nessa frase aqui, ó. Gente, you really are what America is all about. essa frase aqui é um tipo de frase que a gente não consegue traduzir ao pé da letra, tá? Vocês vão ter que adaptar isso aqui juntamente comigo, ó. You really are what America is all about. Ó, você realmente é o que a América é tudo sobre.
Se você traduzir ao pé da letra, vai ficar desse jeito. Bom, você realmente é o que a América representa. É isso que ele tá querendo dizer. You really are. Você realmente é what America is all about. Você realmente é o que a América representa. É isso que ele tá dizendo. Gente, não tem outra tradução para isso, tá? Se você traduzir ao pé da letra, vai ficar aí, você realmente é o que a América é tudo sobre. Não. Você vai traduzir para você realmente é o que a América representa. Man. You are a good man. You really are what America is all about. Here you are in your 90s, and you're still taking care of your family. Ele diz essa frase aqui, preste atenção. Vamos voltar aqui a uns segundos. Here you are. Aqui você está. Aqui está você. Here you are. Here you are. Aqui está você. In your 90s. Preste atenção, gente, porque a palavra que ele pronunciou aqui é o número 90, só que ele colocou o número 90 no plural. Sabe quando você fala assim, ele tá nos seus 80, ele tá nos seus 90, nesse jeito que a gente fala no português, né? O que ele fez aqui foi pegar o 90 e falar 90s. E aí você vê desse jeito aqui, ó, 90s. Em que situação que isso acontece dentro do inglês? Isso acontece muitas vezes quando você está se referindo, tipo assim, aos anos 90, aos anos 80, aos anos 70, quando você está falando de época. Eles utilizam muito 90s, 80s. Faz um teste aí, ó. Vai lá no Google e digita assim, 80 e aí o Szinho minúsculo colado. Você vai ver que a primeira coisa que o Google vai direcionar para você é década de 1980. Porque esse 80, tracinho S, apóstrofo S, indica o quê? Anos 80, é um exemplo, tá? Só que aqui ele fala 90s, nos seus 90, se referindo à idade do Victor, né? Não quer dizer que ele tem 90, até mesmo porque o Victor falou que ele tem 96 anos, mas é na faixa dos 90. Você tá aí na casa dos 90, você tá nos seus 90, aqui está você nos seus 90, é o que ele tá dizendo, né? Man. You are a good man. You really are what America is all about. Here you are in your 90s, and you're still taking care of your family. And you're still, e você está ainda, and you're still taking care, significa cuidando, taking care, phrasal verb, take care, tomar cuidado, tomar conta ou cuidar. Taking care of your family, da sua família. It's just a... E ele fala, that's just, isso ele fica até sem palavras, né? family. It's just a... That's just, isso ele ia dar uma definição. É como se fosse, that's just, e ele fica sem palavra, né? Então é como se fosse assim, isso é, e aí não tem como traduzir isso aqui, né? Isso é apenas um, that's just, seria isso, né? Isso é apenas um, isso é só um, mas continuando, né? Se você for traduzir o contexto todo da frase que ele disse isso aqui, ó. wonderful thing for you. That's just a wonderful thing for you. Isso é uma coisa maravilhosa. Wonderful thing for you. Para você. Isso é uma coisa maravilhosa para você. É isso que ele tá dizendo. Então, reouvindo aqui. You are a good man. You are a good man. You really are what America is all about. Here you are in your 90s, and you're still taking care of your family. That's just a wonderful thing for you. Olha só que interessante esse momento, gente. Well, being... how old is your son? How old... 60. Preste atenção. How old is your son? É exatamente a estrutura que eu acabei de mostrar aqui do How old are you? Só que How old are you é perguntando pra você, né? Qual a sua idade? Quantos anos você tem? Só que a pergunta que ele faz tá na terceira pessoa. How old is your son? Quantos anos tem seu filho? How old is your son? How old is your son? Ao pé da letra é quão velho é seu filho?
Lembre-se, esse velho não tem a ver com a pessoa ser velho. Isso aqui é só o modo de falar da idade. Se você tiver 7 anos de idade, se você for uma criança, você pode falar I am 7 years old. Eu tenho 7 anos de idade. Old não tem a ver com a idade. Old é para qualquer idade, para você expressar quantos anos você tem. Então, how old is your son? É qual a idade do seu filho? Quantos anos tem seu filho? Your son. 63. E ele cita o número 63. Para quem não sabe, o 63 é este número aqui. 63. 63. Inclusive, a idade dele, né, que ele falou no começo lá, é 96. Que é o 96. Então, ele cita 96. E aqui ele cita a idade do filho dele, que é 63. 63. Yeah. And Daddy's still taking care of him, right? E aí ele diz essa frase aqui, ó. Nesse momento o juiz está emocionado, né? E ele começa dizendo assim, and he still, significa, e ele está ainda, and he is still, esse his, agora é he is mesmo, de ele está. And he still, e ele está ainda, e aí ele muda a frase dele, porque ele não se refere mais a ele, agora ele volta pro pai. Dad is still taking care of him, right? Significa, daddy, papai, still, ainda, então papai está, daddy's, esse S aí, indica verbo to be, papai está, daddy is, still taking care of him. Papai está ainda cuidando dele. Preste atenção, porque daddy é um modo carinhoso de falar do pai. Geralmente você vê uma criança chamando o pai de daddy, é como se fosse um papai. Ó, você tem a diferença, né? Você tem o dad, que é pai, e você tem o daddy, que é papai. Você tem esses dois termos aqui para você conhecer. Geralmente, o modo que você chama seu pai é o primeiro, dad, pai. O daddy seria um modo mais carinhoso, mais fofo de você chamar o seu pai. Seria o daddy. Isso existe também, só uma curiosidade, para mãe. Se você quer chamar sua mãe, é muito comum você chamar de mom. Mas se você quer chamar ela de mamãe, você chama de mommy. É isso aí. Agora, muita gente me pergunta, qual que é a diferença entre usar esses termos e usar a palavra father, mother? Gente, são termos para você se referir a eles como uma explicação do grau de parentesco que eles têm para você, ok? Se eu quero perguntar assim, cadê o seu pai? Eu posso perguntar, where's your dad? Ou where's your father? Father seria melhor. Mas o jeito que você chama seu pai não é father, é dad. Assim como o jeito que você chama sua mãe não é mother, é mom. Fica aí então a dica. Então quando ele diz aqui, ó, and he still, e ele ainda está, dad is still taking care of him, right? Papai ainda está cuidando dele. Right? Esse right significa certo, né? Certo? Mas poderia ser um né? No português ficaria muito melhor, né? E ele ainda está, e o papai ainda está cuidando dele, né? É isso que ele está dizendo. Então, vamos reouvir essa frase de novo. How old is your son? 63. Yeah. And Daddy's still taking care of him, right? I only drive when I have to. E mais uma vez o Victor Coelho, ele responde, I only drive. I only drive when I have to. I only drive when I have to. Que, como eu falei aqui no começo, né? O que dá a entender é que essa foi uma frase que ele deixou meio que pronta, né? Essa é a minha justificativa. Eu só dirijo quando eu preciso, quando eu tenho que dirigir. I only drive when I have to. Tanto que essa frase é citada aqui agora pela segunda vez. E, enfim, o juiz continua. Yeah. You see that young man over there? You see that young man over there? Bom, ele está se referindo àquele homem sentado bem ali, né? Olha só. You see, você vê that young man over there. Aquele homem jovem, young man. Você pode adaptar apenas para jovem, tá? Nós já falamos sobre isso aqui em algumas aulas anteriores. Young man você pode adaptar apenas para jovem. Você vê aquele jovem over there
seria ali. Grava aí, over there, ali ou lá. Então, você vê aquele jovem bem ali, over there. Preste atenção, aqui é mais uma frase informal, tá? Gente, você vê que até em ambiente jurídico não existe uma gramática 200% correta, tá? Essa pergunta, mais uma vez, para ela estar correta, deveria ter um auxiliar. O certo aqui deveria ser do you see? Você vê, porque é uma pergunta e tá muito claro. Então, do you see that young man over there? Gramaticalmente correto seria desse jeito, só que é para você entender que até na vida real, até em um ambiente como um tribunal, até um vocabulário de um juiz, isso aqui passa de boas. Isso aqui flui de modo natural. Isso aqui é o inglês da vida real. Então, você tá vendo? Poderia ser um você tá vendo, né? Mas aqui vamos adaptar para você ver. No sentido de presente simples mesmo. Você vê aquele jovem bem ali? Vamos lá. Reescutando de novo essa frase. Let's go. Care of him, right? I only drive when I have to. Yeah. You see that young man over there? Você vê aquele jovem bem ali? That's my son. That's my son. Aquele é meu filho. That's, abreviado de that is, aquele é my son, meu filho. Now, he's looking at me. Now he's looking at me. Agora ele está olhando para mim. He's looking at me. Ele está looking at, olhando para mim. Me, looking at me, olhando para mim. Saying, Dad, when you're in your 90s, you're... Preste atenção, gente, nessas duas frases aqui, ó. That's my son. Now, he's looking at me, saying, Dad, when you're in your 90s, you're going to be driving me around. Preste atenção, gente, ó. Agora ele está olhando para mim. Saying, dizendo, Dad, when you're in your 90s, pai, quando você estiver nos seus 90, pai, quando você estiver nos seus 90, então o que ele quis dizer aqui? Ah, tá vendo aquele cara ali? Agora ele tá olhando pra mim e dizendo, né? E pensando, poderia ser, né? Enfim, aqui ele diz dizendo, mas no português seria algo como... Agora ele tá olhando pra mim e pensando, pai, quando você estiver, Dad, when you're in your 90s, quando você estiver nos seus 90, Dad, when you're in your 90s, you're going to be driving me around. You're gonna be driving me around. You're gonna be, você estará, e depois driving, dirigindo. Driving me, seria dirigindo a minha pessoa, né? No sentido de me levando, tá, gente? Preste atenção aqui, por quê? Porque ele tá usando aqui um phrasal verb que é o drive around. Quem sabe aí, drive é o verbo dirigir. Mas quando você fala to drive around, é o ato de você levar alguém, você conduzir alguém para dar uma volta, para fazer alguma coisa. Então, you're gonna be driving me around. Você vai estar por aí me levando, né? Fazendo exatamente o mesmo papel que o Victor faz pelo filho dele. Então, you're gonna be driving, você estará. Isso aqui é futuro contínuo. É uma coisa que ele estará fazendo. You're gonna be driving, você estará dirigindo, né? Dirigindo no sentido de me levando, né? Me carregando por aí, dirigindo, né? É isso que ele tá dizendo, gente. E ele apoiou. You're setting a bad example for my kid. E aí ele fala, you're setting a bad example for my kid. You're setting... Preste atenção aqui, ó. Por quê? Porque quando ele fala you're setting, isso aqui, gente, ao pé da letra significa você está definindo. Poderia ser você está configurando. Nesse caso, nós vamos adaptar para você estar ensinando, você está passando. A bad example significa um mau exemplo. A bad example for my kid. Para meu filho. Lembra que eu falei que kid geralmente se refere à criança, mas for my kid, ele se refere ao filho dele. É desse jeito.
Por essa razão que a série Eu, a Patroa e as Crianças, no inglês original, é dito como My Wife and Kids. Significa minha esposa e meus filhos. Por quê? Kids não é apenas crianças. Kids também se refere aos filhos. Então, you're setting a bad example for my kid. Você está ensinando, você está passando, você está definindo um mau exemplo para o meu filho. É isso que ele está dizendo. Então, you're setting a bad example for my kid. Você tá passando um mau exemplo pro meu filho. E claro, ele falou isso brincando, né? Ele falou isso aqui no sentido de, é óbvio que não tá passando um mau exemplo. Ele tá passando um excelente exemplo de pai. Embora naquela idade realmente seja muito difícil cuidar do filho, mas é o que ele tá passando, né? Ele realmente se tornou um cara tão exemplar naquilo que ele tá falando, que o juiz até brincou de modo oposto, né? Você tá passando um mau exemplo pro meu filho, né? Tanto que o Victor, nesse momento, né? Ele demonstrou ali que ele não entendeu muito bem a brincadeira, a piada do juiz, né? Tanto que ele até diz o seguinte. Ele fala, no. Tipo assim, não tô fazendo isso não, né? No. You're putting a lot of pressure on me. E aí o juiz diz, you're putting a lot of pressure on me. Você está colocando, you're putting a lot of, muita pressure, pressão on me, em mim. Você está colocando muita pressão em mim. No sentido de, quando eu ficar na sua idade, eu também vou ter que fazer isso pelo meu filho que está sentado bem ali. É isso que ele está querendo dizer, né? Claro, ele levou isso aqui todo num tom de brincadeira, né? Para realmente suavizar aquele momento. Então vamos reescutar esse momento aqui final. Vamos lá. A partir daqui, ó. Daddy's still taking care of him, right? I only drive when I have to. Yeah. You see that young man over there? That's my son. Now, he's looking at me saying, Dad, when you're in your 90s, you're going to be driving me around. You're setting a bad example for my kid. You're putting a lot of pressure on me. E aí o juiz agora vai partir para as palavras finais desse caso. Listen, sir, I wish you all the best. Listen, sir. Ouça, senhor. I wish you all the best. I wish é o modo de você dizer eu desejo. Para você, I wish you. Eu te desejo. All the best, você vai adaptar para tudo de melhor. All the best, tudo de melhor, tudo de bom. Tudo de melhor fica estranho, né? Eu te desejo tudo de bom. I wish you all the best. E aí ele diz. I wish the best for your son. Agora sim, eu desejo, I wish the best for your son. O melhor para seu filho. And I wish you good health. And I wish you, e eu desejo a você, good health. Aqui é interessante, porque health termina com um som de TH, significa saúde. E eu desejo a você boa saúde. Só que ele não fala o TH, que muita gente aí fica preocupada em pronunciar o som do TH da língua entre o dente, né? Health. Ele não fala isso, ele fala health com som de T. Preste atenção. Best. I wish the best for your son, and I wish you good health. Health. Ele fala health, realmente com som de T. Então fica aí, ó. Um ambiente formal, uma situação no inglês da vida real, em que a pessoa não citou TH no inglês. Então você não precisa ficar preocupado em, será que se eu não pronunciar o som do TH, os nativos não vão me entender? Isso é balela. Eles o tempo todo fazem isso. Olha, a palavra thank you, de obrigado, né, com som de TH, thank you. Se por acaso você não pronunciar com TH e, sei lá, você pronunciar com som de T, thank you, ainda assim as pessoas vão entender por quê? Porque a leitura do contexto é mais importante do que as palavras literais. Isso aqui não pode representar outra palavra além dessa, health. Por isso que muitas vezes as pessoas não traduzem apenas aquilo que saiu da sua boca, mas elas leem o contexto, leem o assunto, leem o momento. A tradução não é só tradução de palavras, é tradução de contexto também.
Então, Wish you all the best. I wish you all the best. Eu te desejo tudo de bom. I wish the best for your son, Eu desejo o melhor para o seu filho. and I wish you good health. Eu te desejo boa saúde. And your case is dismissed. E seu caso está encerrado. And your case is dismissed. Good luck to you and God bless you. Thank you. Bom, e as últimas frases aqui são: Case is dismissed. Good luck to you and God bless you. Good luck to you significa boa sorte para você. And God bless you. E Deus te abençoe. E Deus abençoe você. And God bless you. Good luck to you and God bless you. Thank you. Thank you. Bom, como vocês podem perceber, o Victor terminou com a frase thank you, que foi literalmente a primeira frase que ele começou essa cena aqui, né? Começou esse momento aqui. Thank you, logo no início, né? Como eu falei, gente, isso aqui foi um caso real, isso aqui de fato aconteceu, tá? Isso aqui não é uma cena de filme, é uma cena de série, né? Alguma coisa de Hollywood ensaiada. Isso aqui realmente aconteceu na vida real. Esse caso aconteceu na vida real. Depois vocês procuram aí, caso do Victor Coelho, né? O que que aconteceu? Claro, eles usaram esse momento aqui, né? Gravaram isso aqui foi tudo gravado para fazer parte de uma série, mas não quer dizer que os momentos não foram reais, espontâneos. Então, eu convido vocês a assistirem depois, série chamada Caught in Providence. É uma série desse juiz, né? O Judge Frank Caprio. O nome dele, né? Frank Caprio. Tava até escrito aqui no lugar onde ele fica ali, ó, Frank Caprio, ali embaixo. Assistam depois essa série. A série, se eu não me engano, tem 2 temporadas, mas é uma série que ambienta esse momento de tribunal, julgamento, questionamentos, coisas da vida real. Tem o canal Caught in Providence. Eu vou deixar o nome aqui para vocês assistirem depois. Ok? Fica aí a minha recomendação para vocês, para principalmente as pessoas aí que estudam direito, que me acompanham, que são da área aí da advocacia, pessoas aí que me acompanham também que são advogados, advogadas, assistam, gente, é muito legal. Eles têm um canal aqui no YouTube com vários momentos assim no tribunal. E claro, isso aqui foi um dos mais emocionantes do Frank Caprio, porque realmente emocionou demais, né? As pessoas que estavam ali, emocionou o juiz, emocionou muita gente. Eu não sei exatamente em que ano que isso aconteceu. O caso do Victor Coelho, né? Se eu não me engano, isso aí aconteceu nessa última década, né? De 2010 para cá. Mas quem tiver certeza aí, comenta aí. Enfim. Gente, muito obrigado aí pela sua atenção até esse momento da aula. Eu vou finalizar essa aula aqui agora assistindo este momento aí do julgamento sem legenda alguma. E eu gostaria que vocês comentassem aí, agora, depois dessa aula, depois de toda essa análise, ficou mais clara a compreensão? Comenta aí, vamos assistir agora sem legendas. Let's go. Thank you. Good morning, sir. Good morning, Judge. Mr. Coelho, you are charged with a school zone violation, which means that you were exceeding the speed limit in a school zone. I don't drive that fast, Judge. I'm 96 years old and I drive slowly, and I only drive when I have to. I was going to the blood work for my boy. He's handicapped. You were taking your son to the doctor's office? Yeah, I take him for blood work every 2 weeks because he's got cancer. You are a good man. You are a good man. You really are what America is all about. Here you are in your 90s, and you're still taking care of your family. That's just a wonderful thing for you. Well, how old is your son? 63.
Yeah. And Daddy's still taking care of him, right? I only drive when I have to. Yeah. You see that young man over there? That's my son. Now, he's looking at me saying, Dad, when you're in your 90s, you're going to be driving me around. You're setting a bad example for my kid. You're putting a lot of pressure on me. Listen, sir, I wish you all the best. I wish the best for your son, and I wish you good health. And your case is dismissed. Good luck to you, and God bless you. Thank you. É isso aí, meus amigos. Olha, eu quero te agradecer por você que ficou aqui até o final dessa aula. Gente, olha, eu realmente estou expandindo as fronteiras da criatividade para trazer aulas aqui cada vez mais próximas ao inglês da vida real. Vocês sabem que a gente aqui no canal já analisou cena de tudo que você imaginar, né? Cena de filme, cena de série, é trecho musical, é discurso, é texto bíblico, né? A gente tá planejando aqui de trazer notícias, né? De jornal, notícias de sites de notícias, tipo CNN, New York Times. E eu gostaria que vocês estivessem aqui comigo, né? Que vocês comentassem, que vocês compartilhassem essas aulas. Por quê? Porque tudo isso aqui, gente, olha, eu vou falar pra você. Tudo isso aqui que nós temos analisado, né? Tudo isso aqui que nós temos abordado aqui no canal, tudo isso aqui é para realmente te ajudar a você se envolver cada vez mais com o inglês da vida real. E, de fato, né? Muitas aulas aqui, né? Muitos vídeos aqui no canal realmente não tem monetização nenhuma por conta de direitos autorais. Esse trecho aqui, por exemplo, que eu trouxe, né, ele tem direitos autorais de uma série, né, ele não é direito público, né, para qualquer pessoa usar. Então, de fato, por essa razão, né, pode acontecer do YouTube remover, pode acontecer de cair live, né, enfim, eu tô aqui fazendo essa aula, mas, né, tem os riscos. Mas eu gostaria que você, que está aqui acompanhando, deixasse o seu like, compartilhasse essa aula e, olha, vai ter mais aulas como essa, tá? Inclusive, você que está aqui me assistindo, tem o sonho, tem o anseio de aprender inglês da vida real, de dominar o nível da comunicação. Você que está aqui me assistindo e você quer começar no inglês e você não sabe por onde começar? Se liga só. Por acaso você está começando no inglês? Talvez dando os seus primeiros passos? Buscando saber por onde começar? O que aprender primeiro? Ou talvez já faz muito tempo que você estudou inglês e você se sente hoje enferrujado na língua. Eu estou aqui para te ajudar nessa jornada. Eu desenvolvi um pequeno curso chamado Basic Level, um curso de apenas 60 aulas para você dominar o nível básico do inglês em apenas um mês. Você vai dominar presente, passado, futuro, como criar perguntas, como criar respostas, como se comunicar com as estruturas bases do inglês, as estruturas essenciais, o necessário para você ter um bom nível de comunicação. E além disso, você vai ter suporte diretamente comigo. O valor do curso é apenas R$ 97. Isso mesmo, R$ 97. Não é mensalidade, você não paga esse valor todos os meses, não. Você vai pagar esse valor uma única vez, R$ 97, e assim você vai ter acesso ao curso para sempre. Acesso vitalício, incluindo as futuras atualizações. Esse valor, essa oferta é por tempo limitado. Portanto, clique aqui no link na descrição desse vídeo, teachermurilo.com/basic level, e cai para dentro da jornada de aprendizado, onde você vai aprender as estruturas bases, essenciais da língua inglesa. Eu te espero lá.